Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor Marcos Martini que vos fala. Em nome da equipe do projeto Medicina Vibracional, gostaria de te agradecer mais uma vez por você fazer parte desse projeto. Esse material ele foi elaborado para os nossos estudantes do curso de auriculoterapia chinesa na modalidade presencial, onde nós observamos que a partir do andamento do curso, que surge sempre, e é uma coisa totalmente natural, uma dificuldade em compreensão a respeito de toda a filosofia oriental, a filosofia chinesa, a metodologia da medicina tradicional chinesa em relação às suas observações dos fenômenos relacionados à saúde e à doença, em relação aos fenômenos que têm a observação do universo, em relação aos fenômenos diferenciados para se obter uma forma diagnóstica correta. Então, esse material ele vai servir de consulta para aqueles que estiverem interessados também em se aprofundar um pouco mais nessa metodologia, que é tão simples em relação à sua forma de aplicação, mas é tão rica em relação aos resultados terapêuticos que nós podemos obter. Então, nós sempre focamos que quanto melhor for assimilada toda essa conceituação oriental, mais será valoroso, melhor será o resultado final em relação ao ganho terapêutico que vocês vão ter no momento do atendimento dos seus pacientes. Então, foquem, né, em toda essa conceituação, estudem. Não precisa ser de forma também muito rápida, porque nós sabemos que leva um determinado tempo para o amadurecimento de cada um. Então, não se preocupem também em relação a que vocês não terão resultados se não tiverem o conhecimento de toda a filosofia oriental. Não, pelo contrário. Vocês terão resultados sim, confiem na técnica, confiem naquilo que vocês aprenderam, mas se puderem se aprofundar em toda essa filosofia oriental, nos conceitos do Yin e do Yang, dos 5 movimentos ou 5 elementos, nas causas das doenças dentro da medicina tradicional chinesa, né, dentro da sua visão cosmológica, será um ganho muito maior, entendeu? Então vai ser um refino que vai levar a uma melhor qualidade do atendimento que vocês vão prestar aos seus pacientes. Então esperamos que vocês aproveitem esse material, ele foi elaborado com muito carinho e muita dedicação. Estamos sempre abertos a esclarecimento de qualquer dúvida que vocês possam ter. Então vamos lá. Bom, nós temos as bases fundamentais da medicina tradicional chinesa e dentro desse contexto todo, nós temos aquilo que nós chamamos de escola naturalista, que ela foi dividida basicamente porque ela avaliava e verificava todos os fenômenos que aconteciam na natureza. Então, todas as possibilidades, sejam elas relacionadas a clima, às emoções, às patologias físicas, orgânicas e comportamentais das pessoas, tudo isso pode ser avaliado através dessas duas escolas básicas de pensamento, filosofia e tratamento, que nós temos a escola do Yin e do Yang e a escola dos 5 elementos ou 5 movimentos. Então, foram duas formas, né, que iam ora cedendo lugar ou espaço uma para outra conforme o tempo ia passando dentro das dinastias chinesas. Então aquela representação determinado do Yin e do Yang, né, era tida como regra, né, para aprendizado e interpretação dos fenômenos que aconteciam em determinada dinastia. Então, um determinado imperador, né, ele era orientado pelos mestres e terapeutas da época a seguir a linhagem, né, ou a escola de pensamento do Yin e do Yang. E aí ia passando os anos, né, aquele imperador morria, entrava outro imperador, né, ou ia passando para filho, ou por conta dos estados combatentes, né, uma hora ou outra a China era invadida por um estado, né, buscando sempre a unificação, e todos queriam o poder da China, então entrava outro imperador com uma forma de pensamento diferente, que era relacionada aos 5 elementos. Então, houve sempre essa alternância entre uma escola e outra. Tanto é que são as duas formas principais de interpretação de tudo que ocorre no universo,
nós sempre vamos ter essa alternância e possibilidade também de interpretar as coisas através do Yin e do Yang, ou dos 5 elementos ou 5 movimentos. Isso vai se fazer também presente na forma de verificar todos os fenômenos que acontecem com o ser humano em relação ao seu estado físico, emocional e comportamental. E como as coisas de fora, né, as coisas do universo, conseguem afetar o nosso equilíbrio dinâmico. Então, referente ao Yin e Yang, né, como nós citamos em aula, nós temos o estágio, né, de 2 polaridades diferentes, onde tudo aquilo que corresponde ao Yin, né, tinha-se a ideia de uma montanha, tanto Yin quanto Yang. Então a premissa básica é o caractere de uma montanha de um lado, e sendo que nós poderíamos dividir essa montanha, né, de um lado onde bate o sol na montanha, e seria a representação do sol, né, batendo sobre a montanha. Então um lado da montanha estaria sempre ensolarado, claro, quente, aquecido, seco. Do outro lado, a representação das sombras, né, que não batem na montanha. Aliás, que não são irradiadas pela luz do sol. Então, o sol, né, de um lado da montanha, com a representação do Yang, e do outro lado da montanha fica ensombreado, que é a representação do Yin. Esse seria o conceito básico, né, em relação ao entendimento dos caracteres. Mas é lógico que isso nos leva também a uma forma de pensamento, a interpretação de várias possibilidades daquilo que acontece com o Yin e o Yang. Só um minutinho. Aqui, consegui. Então, de tudo aquilo que acontece com o Yin e o Yang. E, assim, dando continuidade a essa questão do pensamento, né, nós poderíamos ter também, então, em relação ao Sol batendo de uma montanha, né, de um lado, tudo aquilo que poderia ser classificado a partir desse entendimento. Então, assim, todas as coisas claras, tudo aquilo que vem do alto, do céu, tudo aquilo que for calor, tudo aquilo que gerar luminosidade, são representações do Yang. E do contrário, né, sombra, frio, a escuridão, né, também são relacionados com o Yin. Então o Sol seria mais Yang, a Lua seria Yin, o dia é a representação do Yang, a noite é a representação do Yin. E nós vamos poder ver essa forma de interpretação em várias e várias outras coisas. Ou seja, tudo no mundo pode ser classificado de acordo com Yin ou Yang. Dando seguimento, nós temos o símbolo, né, o máximo de entendimento do Yin e do Yang, que é o símbolo do Taiji, que nós encontramos em vários desenhos, né, dentro da nosso ocidente, da nossa cultura. E muitas vezes, né, quando cai para um aspecto religioso, né, muitas pessoas falam que isso é a manifestação, a interpretação do bem sobre o mal, né, ou do bem e do mal, que isso é coisa de magia negra, não sei o que lá. Mas, né, na verdade, não tem nada disso. Esse símbolo ele complementa justamente aqueles dois lados da montanha, né? As dualidades, as duas possibilidades de ocorrência das coisas no universo. Então, ou uma coisa é Yin ou é Yang, sendo que nunca haverá uma predominância total do Yin ou do Yang. Então, essa parte clara é a parte do Yin e a parte escura, aliás, perdão, a parte clara é o Yang e a parte escura é o Yin. Mas sempre existe, dentro daquilo que é Yin, uma semente para que o Yang predomine não, para que o Yang tenha sua parcela dentro de um ciclo, né, dentro de um movimento. Então isso aqui representa basicamente isso, a mudança de movimentos, a mudança do ciclo das estações, a mudança de tudo aquilo que acontece no universo. O universo ele é cíclico como um todo. E toda essa interpretação das possibilidades que podem acontecer no universo levam a um entendimento de que nada é eterno, né? Nada é 100%, tudo está. Então existe um processo, né, que se inicia pequeno, depois ele vai tomando vulto, tem o seu apogeu, né, o seu máximo, mas de repente brota a semente do Yang
para dar início a um novo ciclo. Então existe a alternância, né, das polaridades. Então nada é eterno no universo, né? Tudo está passando por um processo. E aí nós temos a questão do batimento cardíaco, né? Contração, expansão, a respiração, a própria rotação do universo, a passagem, né, do dia para a noite, passagem das estações, né? Tudo são processos cíclicos, né, que acontecem dentro de um contexto. Então nós vamos observar também a interpretação do Yin e do Yang dentro do ciclo diário, né, do meio-dia à meia-noite e assim por diante, dentro do passar do ano com as estações do ano, né, sempre uma estação dando lugar à outra, e uma vai ser mais Yang, outra vai ser mais Yin. Então sempre vai ter esse entendimento de que nada é supremo no universo, tudo está, né? E uma hora ou outra, quando chegar o momento e houver um preparo, um preparo em terreno propício para isso, uma polaridade Yin vai dar lugar para uma polaridade Yang. Então essa é a interpretação básica do símbolo do Taiji. E aí nós podemos, né, fazer várias classificações em relação àquilo que é Yin e aquilo que é Yang. Por exemplo, o Yang ele corresponde à luminosidade, o Yin corresponde à escuridão. O Yang, tal como a luminosidade, então representa o Sol, o Yin representa a Lua. O brilho para o Yang, a sombra para o Yin, atividade, né, energia, movimento seria para o Yang. O descanso, né, a contemplação seria para o Yin. O céu classificado como Yang, o Yin como terra, redondo Yang, o plano, superfície plana, seria o Yin. O Yang corresponde ao tempo, o Yin corresponde ao espaço, que é a matéria. O leste, a direção do Yang, o oeste, a direção do Yin. O sul, correspondente ao Yang, o norte ao Yin. A esquerda, representando o Yang, a direita, representando o Yin. O Yang, então, tem uma questão, uma conotação mais de movimento, né, de energia, né, pressa. Representa também o lado esquerdo de uma pista né, uma autoestrada, né? O lado esquerdo é sempre aquelas pessoas que são mais apressadas, né? O lado direito é aquelas pessoas que são mais né, mais devagar, que gostam de fazer as coisas no seu devido tempo. Ao longo do ciclo diário, né, nós temos o meio-dia, como se fosse o Yang máximo, né? Então, nós temos essas linhas que são representadas e formarão posteriormente os trigramas, né, que são formas de utilização e interpretação também de tudo aquilo que ocorre no universo, quando nós formos falar sobre os 64 hexagramas, né, que entra no I Ching, que são as possibilidades de interpretação de todos os fenômenos que acontecem no universo. Então, condicionou-se que uma linha contínua representa o Yang, duas linhas contínuas representam o Yang máximo, né? E uma linha tracejada representa o Yin. Então, basicamente, uma linha contínua representa o Yang e uma linha tracejada representa o Yin. E dentro disso nós temos as nuances, né? As alternâncias entre um e outro. Então, por exemplo, quando nós temos duas linhas contínuas, nós temos o Yang máximo dentro do ciclo de um dia. E o Yang máximo seria aquele horário do dia que está com o maior ápice, né? O maior calor, o Sol irradiando com mais intensidade na Terra, que representaria o meio-dia, né? Depois disso, nós temos o Yang sobre o Yin, que seria já no final da tarde, ou seja, o Yang já está se perdendo e está começando a dar lugar para o Yin. Ou seja, o Yin está adentrando no Yang. Então, seria por volta de 6 horas, quando o Sol começa a se pôr. À noite, nós teríamos a meia-noite, né, o ápice do Yin. Então, nós teríamos duas linhas tracejadas. E do contrário, né, nós temos o Yang adentrando dentro do Yin, que seria a volta do ciclo, né, o Yang tomando seu espaço novamente. Então, isso aqui vai ser sempre um ciclo contínuo, né, do Yang máximo, o Yang intermediário, o Yin máximo e o Yin intermediário. Colocando nas estações do ano, nós temos o verão, né, como Yang máximo, outono como Yin dentro do Yang, o inverno, o Yin máximo, e depois a primavera, o Yang
adentrando no Yin. Outras possibilidades de classificação, nós temos o Yang como tudo aquilo que é imaterial, né? Foge da matéria. Quanto menos material, mais Yang será, mais sutil. Já o Yin seria o mais material. O Yang produz a energia, o Yin produz a forma. Tal como a mulher, né, que produz o feto, produz a loja, né, faz o feto se desenvolver nela, baseado na energia Yang que propiciou a fecundação do útero, do óvulo, no caso, que vai se alojar no útero para produzir as formas, né? Então, o Yang gera, o Yin faz o crescimento. Yang não substancial, o Yin essas coisas mais substanciais, mais palpáveis. Energia Yang, matéria o Yin. O Yang dá um caráter de ascendência, o Yin de descendência. Expansão relacionada ao Yang, a contração relacionada ao Yin. Força centrífuga, aquilo que expele, que joga para fora, seria o Yang, né? Força centrípeta, que recolhe e absorve, seria o Yin. O Yang, característica de ser mais rápido, o Yin mais lento. Ascendência para o Yang, descendência para o Yin. Tudo aquilo que está acima seria Yang, então da cintura para cima do corpo estão as partes mais Yang do corpo. Da cintura para baixo estão as partes Yins do corpo. Mas tudo isso depois nós vamos ter que ter um referencial em relação a que nós estamos verificando. Por exemplo, a cabeça em relação ao tórax, ela é mais Yang. Mas a cintura em relação ao joelho, ela também é mais Yang. Mas em relação a quê? Em relação a uma estrutura mais abaixo, que seria Yin. Então, sempre nós temos que ter um referencial né, para poder fazer a verificação. O verão corresponde ao Yang, como nós já falamos, o Yin é o inverno. Calor para o Yang, frio para o Yin, fogo, água, seco, molhado, céu, terra. A luz, a escuridão, o dia, a noite. O masculino corresponde e é representado mais pela energia Yang, e o Yin corresponde e é representado mais pela energia Yin, que é o feminino. Em relação às estruturas corpóreas, tudo aquilo que fica, como nós falamos, na parte mais superior, quanto mais superior, mais Yang, quanto mais inferior, mais Yin. Tudo aquelas partes do corpo, estruturas corpóreas que ficam no exterior, tal como a pele, o músculo, os cabelos, né, unhas, são coisas exteriores, então são Yang. Tudo aquilo que fica no interior, o sangue, os músculos internos, os ossos e os órgãos são Yins. Superfície posterior e lateral do corpo, tudo aquilo que fica nas costas e também na lateral do corpo, nos membros inferiores, né, na parte posterolateral é Yang. Na superfície anterior e medial é Yin. Então, tudo aquilo que está na parte do abdômen, né, na parte da frente do corpo, e na região média é Yin. Por isso, as costas são Yang e a frente é Yin. O Yang está relacionado com a função do corpo ou de um determinado órgão. O Yin está relacionado com a estrutura do corpo ou de um determinado órgão. Por isso que os órgãos também têm as suas funções, né? Existe uma estrutura que ocupa um lugar no espaço, mas existe a função do órgão que também é muito importante. E não necessariamente quando a pessoa perde a estrutura, ou seja, o órgão estrutural, a função vai se perder. É aqui que entra o trabalho das terapias energéticas para poder fazer a complementação, né? A reharmonização do local. Perdeu a estrutura, nós temos que trabalhar na função. Então, como falamos, Yang são as costas, né? O Yin a frente, tórax, abdômen. O Yang mais relacionado com a cabeça, onde as energias Yang se encontram. O corpo mais o Yin. Exterior, interior, falamos, acima da cintura e abaixo da cintura. Superfície posterolateral e anteromedial. Órgãos Yang. E aí nós vamos ver depois esse entendimento dentro da classificação dos 5 elementos, de forma melhor. Então, nós temos órgãos Yang e os órgãos Yins. Função dos órgãos e estrutura dos órgãos. O Qi, ou a energia, né? E o Sui, que é o sangue mais material, é o Yin. O Qi é mais Yang. Qi defensivo e Qi nutritivo são duas formas diferentes de Qi. Como o próprio nome diz, o Qi defensivo seria um Qi que protege o corpo, né? O nosso sistema imunológico.
O Qi nutritivo, aquele que nutre o corpo, seria uma função energética do sangue. O Yang, esticar, o Yin, encolher. O Yang, movimento e ação. O Yin é mais contemplativo, mais tranquilidade, mais repouso. Por isso, o Yang representa o sistema nervoso simpático, que reage, né, a determinadas situações. E o Yin, o parasimpático, o que faz a acomodação, né, o relaxamento do corpo. Ritmo respiratório para o Yang e o ritmo cardíaco para o Yin. Inteligência, uma energia mais Yang. Instinto, uma energia mais Yin. Então, por isso que todas as mulheres Yin, né, são muito mais instintivas que o homem. E na grande maioria também, né, tem a parte da inteligência que usam muito mais a inteligência do que o homem, né? Então, a expressão do Yang na mulher também se dá pela inteligência. Poucos homens são instintivos, né? O Yang é mais extrovertido, o Yin, uma pessoa mais introspectiva, né, mais introvertida. O Yang, mais falador, mais esperto, né, mais ágil, pensamento rápido. O Yin, a pessoa mais silenciosa, mais calma, apática, mais tranquila. Não relacionado com caráter depressivo, né, mas é a característica da pessoa. O Yang, então, tem o prazer em experimentar, né, todas as coisas da vida. O Yin, não, ele é mais pé na terra, né, mais pé no chão, mais terra, como é a característica do Yin, né? Terra e o Yang é o céu, né, mais expansivo, mais pipa voada. O Yang mais progressista, o Yin mais conservador, Yang mais excitável, reativo e o Yin mais contemplativo, né? Isso gera euforia para o Yang e tendência à depressão para os casos Yins, né? Outros aspectos interessantes de se observar é o Yin, né? São os processos crônicos que acontecem na vida, o Yang, os mais agudos, pontuais. Então tem início lento, os agudos, né, tem início rápido, responsável pelas mudanças lentas, todas as mudanças lentas, né, fisiológicas, por isso as doenças crônicas, né, que acontecem têm um caráter Yin. Isso a gente pode verificar também ao longo do acometimento, né, do relato que a pessoa traz. Hipertensão, diabetes, né, colesterol alto, são coisas que não aparecem do dia para a noite, né? Elas vêm mudando, alterando o organismo de forma lenta. O Yang não, são processos mais rápidos, são lesões, são pancadas, são gripes, resfriados, né? Coisas rápidas que acontecem de uma hora para outra. Então o Yin está relacionado com o frio, o Yang relacionado com o calor. Pessoas que sentem muito frio são mais Yins. Pessoas que sentem muito calor são mais Yang. O Yin é aquela pessoa que vive sonolenta, em estado letárgico. O Yang já tem tendência a sofrer mais insônia. O Yin, né, quietação, estado de quietude. O Yang é mais agitado. O Yin se cobre à noite para dormir, né, porque sempre está com um contexto relacionado ao frio, né, sempre precisando de mais energia ainda. O Yang não, ele é todo calorento, então ele tira as cobertas. O Yin deita todo encolhido, o Yang deita todo esticado, parecendo uma estrela, né, joga a pessoa para o lado se estiver dormindo com alguém, até derruba da cama. Os membros e corpos frios, né? É mais uma tendência de característica Yin. Os membros e corpos quentes do Yang. Face pálida, face avermelhada, prefere bebidas quentes porque tem frio dentro dele, né? Então ele vai preferir bebidas quentes para compensar essa falta de Qi, essa falta de Yang. O Yang, pelo contrário, tem preferência por bebidas mais frias, né? O Yin é a pessoa que fala pouco e fala baixo, o Yang é aquele que você vê de longe que ele está chegando, né? Fala muito e fala alto. O Yin tem uma respiração mais superficial, o Yang tem uma respiração mais ruidosa, né? Mais estrondosa. O Yin também são aquelas pessoas que dificilmente sentem sede, né? Sentem sede quando estiver já desidratando. O Yang não, ele sente sede de forma normal ou constantemente. Urina em relação ao consumo de líquido do Yin vai ser uma urina mais abundante, mais clara, e uma urina mais escura e escassa do Yang, por conta do calor, consumindo constantemente os líquidos orgânicos, e essa urina vai se apresentar de forma mais escura, mais escassa. O Yin também tem tendência a intestino solto, o Yang é constipação, por conta do calor, né, ressecando os líquidos e dificultando a função dos intestinos, né, em eliminar as fezes. Língua mais pálida, com saburra, saburra é a cobertura da língua, e o Yang, língua vermelha, com a saburra mais amarelada. Mas nós não entraremos muito em detalhe, porque não é nosso foco do nosso curso a verificação da língua
e nem do pulso, tá? São processos mais estudados dentro de um contexto introdutório da medicina chinesa como um todo. Não vai ser muito guia de referência para nós como auriculoterapeutas. Vou fazer uma pausa agora, né, que o vídeo está ficando grande. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os 5 movimentos ou 5 elementos. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.